amigos, então vamos dar continuidade à nossa matéria de metodologia jurídica B e agora então falando da distinção entre princípios e regras em relação aos fins, quando fazem referência à finalidade. E qual que é a ideia que está por trás dessa distinção? Veja que quem defende essa distinção vai dizer que os princípios são finalísticos, enquanto que as regras são meramente descritivas. Em que sentido isso? Vamos entender. As regras, elas fariam apenas descrição de ações, comportamentos propriamente humanos, como aquela pessoa deve agir ou deixar de agir. Enquanto que os princípios farão aí referência direta àquelas ideias que são de finalidades próprias do sistema. Ou seja, quais são os objetivos a serem alcançados pelo sistema, aonde se pretende chegar. E as normas que tratarão disso serão justamente os princípios. Essa defesa, inclusive, dessa ideia é feita pelo professor Humberto Ávila, da USP, que vai falar que as regras são normas imediatamente descritivas, cujo conteúdo diz respeito diretamente a ações, enquanto que os princípios são normas imediatamente finalísticas. Tá? Muito bem, a distinção é interessante, até porque, quando nós olhamos aí a maioria das regras que nós temos no sistema, parecem que elas falam de comportamentos comissivos ou omissivos das pessoas, né? E os princípios parecem realmente fazer uma certa referência a finalidades, né? Objetivos a serem alcançados pelo sistema como um todo. Afinal, se seriam princípios, se estão na estrutura do nosso sistema, como que eu poderia pensar talvez diferente? O problema aí é que nós não conseguimos encaixar todas as regras e todos os princípios a partir desta distinção. E mais, ela mesmo, por si só, tem um problema aí filosófico muito importante e que pode aí causar diferença ou até mesmo estranheza no momento de aplicação de um princípio ou até mesmo de uma regra. Vamos começar por esse dilema filosófico, que é mais estrutural, e depois partimos aí para os problemas de distinção entre as regras e os princípios. Primeira coisa, a gente fala então que o critério diferenciador é a ideia de finalidade, que o princípio então tem uma referência imediata a fins, enquanto que a regra não tem. Mas veja, o que é finalidade? O que significa essa expressão? E nós temos aí, ao longo da história, diversos filósofos, pensadores, que tentaram explicar qual que é o conceito de finalidade. E cada um chegou a uma conclusão um tanto quanto diferente, que pode impactar, né, no momento que eu entendo que um princípio jurídico tem aí referência a fim. Vamos pensar nisso. Primeiro, vamos pensar numa concepção lá de trás, aristotélica, sobre o tema. Aristóteles vai trabalhar a ideia de finalidade com o conceito seguinte, que há um desenvolvimento de uma atividade para chegar a uma causa final, para chegar a um objetivo, a um bem maior, um bem comum, um bem aí então que é considerado a essência, aquele bem que então é o esperado por todos. E que haverá corrupção no momento em que há um desvio no caminho ou no padrão de comportamento aí que se leve aí o caminho para se chegar a esse bem. Então veja que Aristóteles aqui, ele acaba dando uma ideia geral não só para os seres humanos, como também para os animais em geral e aos vegetais, que tudo tem aí um comportamento, tem uma atitude que é levada ao alcance de algum bem, alguma finalidade própria. E que, quando não se age em favor de alcançar essa finalidade, estamos então corrompidos, estamos com uma atividade
corrompida aí por esse desvio próprio da finalidade. Então veja que na visão aristotélica nós temos uma ideia de causa final, de um ponto final lá absoluto que o ser humano deverá chegar. Agora, será que os princípios jurídicos também trabalham nessa ideia absoluta de se chegar a um bem final, uma causa final, aí pelo desenvolvimento e produção de atividades para se chegar num ponto específico, independentemente do tempo, do momento que estamos vivendo? Veja que nós temos uma concepção atual de sistema constitucional, de normas constitucionais, que a ideia é que são contingentes. E o que significa que ser contingentes? Significa que essas normas jurídicas, elas acabam atendendo às necessidades daquele momento, daquela sociedade que precisa, então, buscar um determinado objetivo. Mas não que ele seja um objetivo contemplativo, até se pensarmos na concepção socrática e que Aristóteles se aproveitou, afinal ele era um dos seus discípulos, mas naquela finalidade última que deve ser buscada pelo sistema. Claro, podemos ter aí princípios constitucionais que falam talvez de finalidades últimas, sobre liberdade do homem, talvez até em relação à questão de igualdade. Não sei, discutiremos até em breve um pouco sobre essa questão da igualdade. Mas veja, nós temos aqui muitos princípios que, na verdade, eles atendem ao contexto brasileiro, ao contexto social, jurídico, econômico brasileiro. E que faz sentido, talvez, só no nosso meio, na nossa situação. Vamos dar um exemplo? Pensar aí em uma questão que pode envolver isso? Veja só o artigo 4º, parágrafo único da nossa Constituição. Olha só, o parágrafo único vai dizer que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Veja que esse parágrafo único trata aí de uma causa final, né? Uma questão aí final, mas veja que é um programa próprio da nosso contexto brasileiro que não pode se falar que é uma causa final a ser adotada pela humanidade como um princípio aí finalístico, totalmente finalístico, que você pode estender a regra para os demais povos e demais populações. Então, não faz sentido algum falar que o artigo 4º, parágrafo único, diz respeito a uma causa final, né, nessa acepção aí aristotélica. Na verdade, é uma construção contingencial, uma construção aí na nossa ordem constitucional adequada aos interesses propriamente brasileiros de fortalecimento dos povos da América Latina. Por isso, então, essa ideia de finalidade aristotélica não faz tanto sentido aí para explicar o núcleo, né, a ideia essencial de finalidade para distinguir princípios e regras, tá bom? E se falamos então de atingir esse fim absoluto e tudo mais, nós podemos pensar ainda em outra concepção que também vai tratar aí do que seria finalidade, que é a concepção hegeliana. E se vocês lembram ou estudaram em Introdução ao Estudo do Direito, em Filosofia do Direito, um pouco da ideia hegeliana, vocês devem se recordar que ele tem uma concepção idealística, que a partir do uso da dialética há o desenvolvimento das ideias, que há então a construção e para se chegar a um fim ideal. Então se constrói todo o conhecimento, o pensamento através aí de uma dialética e daí nessa dialética então você consegue chegar à ideia absoluta das coisas, né? Você consegue pensar no estado ideal de coisas
e aí consegue pensar igualmente em também uma ideia própria, aplicada ao nosso caso, a uma ideia de direito. Muito bem. Até se pensarmos aí que essa referência à finalidade, ela realmente traz uma ideia para nós de estado ideal das coisas. Parece perpassar aí por essas conclusões que podemos tirar de chegar a um ponto absoluto. Mas veja só, falar disso, falar que então o princípio ele faz referência a fins, é dizer então que o princípio tem em seu conteúdo algo absoluto. O conteúdo dele é absoluto. E que, por meio da construção dialética, conforme defendida aí por Hegel, nós chegaríamos a essa ideia absoluta do princípio e que, por ser absoluto, ele não pode ser relativizado, ele não pode ser violado. Muito bem. Será que essa ideia faz sentido? Veja que ainda podemos apontar um outro problema em si. Porque se chegarmos a partir de uma relação dialética em aquilo que seria absoluto, é preciso que eu tenha alguma regra ou princípio anterior, alguma norma de maneira geral, suprapositiva, que me diga que eu cheguei à concepção absoluta daquele princípio. Algo que me faz parar o raciocínio e me diga que aquele é o ideal, né? A ideia, a essência daquela norma. Mas veja, se eu trabalho numa concepção positivista, como que eu vou admitir um comando que é suprapositivo, que está acima da própria norma positivada para dizer o conteúdo dela, né? Daí talvez poderíamos pensar em normas políticas, normas sociais, econômicas, mas isso escaparia justamente da análise própria de uma hermenêutica jurídica, né? De uma concepção própria de distinção de princípios e regras propriamente jurídicos, que é o que nós estamos tentando buscar, e não elementos meta-jurídicos para explicar o direito. Senão também falaríamos aí, acabaríamos admitindo que o direito, então, ele é concebido por uma outra ciência, uma ciência econômica, uma ciência social, e assim vai as várias formas aí possíveis. Muito bem, então a gente teria aí, nessa ideia idealista, a concepção de uma dialética que chegaria ao conceito aí absoluto, a ideia absoluta de princípio. Mas nós sabemos bem aí que é difícil falar numa concepção idealista e absoluta de princípio. A começar por um grande princípio que nós temos no nosso ordenamento, o da igualdade. Por quê? A gente quer chegar a uma igualdade, talvez absoluta, seria o ideal. Seria ótimo se conseguíssemos atingir a igualdade absoluta. Mas veja que isso é impossível. Completamente impossível. Por quê? Porque os fatos impedem que todos sejam iguais. Como assim? O nosso artigo 5º pode falar, né, de forma aí, dentro da isonomia formal, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e a propriedade nos termos seguintes. Ótimo. E o inciso 1º até reforça: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Muito bem. Mas eu pergunto para vocês, de fato, as pessoas são iguais? E nessa pergunta que eu faço para você, talvez você esteja pensando assim, em questões econômicas, você talvez esteja pensando em questões políticas, de representatividade, em questão de minorias. Mas temos que aprofundar mais ainda nisso. Pensar na igualdade entre as pessoas, inclusive na sua concepção, na sua ideia biológica. Somos iguais? Um homem é igual a uma mulher é igual a outra mulher, um homem é igual a outro homem? Não é. Todos somos diferentes.
todos temos características que são peculiares, próprias, que nos distinguem das outras pessoas, seja no nosso modo de pensar, na nossa consciência, nas nossas opiniões, como também podemos falar disso na nossa própria complexão física, né? No jeito que nós somos. Então a pessoa tem aí, eu tenho cabelo branco e preto, né? Agora está ficando cada vez mais branco, né? Meu nariz é grande, né? Então daí a outra pessoa vai ser mais gordinha, eu sou mais magro, vai ter um nariz menor, vai ser loira, vai ser ruiva. Veja, somos diferentes. Biologicamente temos diferenças, né? Algumas mais proeminentes, outras nem tanto. Algumas, inclusive, temos muita igualdade entre nós, né? Do raciocínio, da nossa consciência, né? Da capacidade de pensar, raciocinar. Nisso somos iguais, não tenha dúvidas, né? Assim, situações que a pessoa não sofreu algum tipo de abalo, deficiência, alguma coisa desse tipo, mas somos iguais. Mas em muitas outras características somos diferentes. Então, ainda que a lei diga que todos nós somos iguais, nunca chegaremos nessa igualdade absoluta. Porque nós teremos aí que tratar também a partir de uma outra concepção. A ideia de isonomia, de igualdade material, em que nos trata diferentes para que sejamos iguais, né? Tratar desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade, para que nós alcancemos a igualdade em si. Então, fazer essa distinção por meio da finalidade, nesse sentido, é muito complicado. Estamos falando aí, e veja, de um princípio jurídico central do nosso sistema, que é a própria isonomia, a igualdade, e que não conseguimos alcançar e nunca alcançaremos, salvo se criássemos aí clones das pessoas, e nossa humanidade fosse formada por clones. E ainda assim, arrisco dizer que nos clones não necessariamente vão pensar igual, vão agir da mesma forma, porque as experiências na vida deles podem ser diferentes e determinarão aí formas de pensar e agir diferente. Então, igualdade absoluta não dá para se alcançar. É contrafactual se pensar numa igualdade absoluta, né? Mais que isso, o que podemos pensar aqui também? Podemos pensar naquela ideia própria, e daí já uma crítica de outra corrente hermenêutica do direito aí, acerca dos princípios quando eles entram em colisão, né? Existem aqueles que veem os princípios extremamente delimitados, mas para os que veem uma colisão de princípios no momento de análise de um caso concreto, e isso trabalharemos adiante com um pouco mais de detalhamento, quem vê dessa forma não pode admitir que princípios jurídicos sejam absolutos. Porque se eles fossem absolutos, eles não estão sujeitos à ponderação. Eles não estão sujeitos a sofrerem qualquer relativização para se encaixar e moldar aí ao caso concreto. Tá bom? Então, parece que também nessa concepção hegeliana não temos como explicar a finalidade como critério distintivo entre regras e princípios. Tá bom? O terceiro critério que eu posso trabalhar aqui com vocês é o critério weberiano, né? O critério de Max Weber, que ele vai falar então, já que falamos de relativização, podemos falar talvez de uma finalidade que é relativa ao contexto, aos meios, instrumentos, pessoas, objetos, então, né, que estão diante daquela pessoa. Então, veja, eu construo uma finalidade para a minha vida, eu construo então esse objetivo a partir do meio em que eu vivo. Não dá para ver de maneira ideal, como diria Hegel, ou então naquela finalidade que tem um caminho único próprio que foi desenvolvido para chegar ao bem, né? Desenvolvido pela visão aristotélica. Não, eu tenho uma concepção de finalidade relativa, uma relativização que advém do meio social em que eu vivo. Então, os objetos que estão à minha disposição, as pessoas com que eu me relaciono, né, as circunstâncias, situações em que eu vivo, vão moldar
o meu caminhar em busca daquela finalidade, em busca daquele objetivo, tá? Aqui, essa concepção parece interessante, que parece consertar um pouco o problema das anteriores, mas veja que também falar de finalidades relativas nos traz um problema de subjetivismo, sobretudo para dentro do direito. Um direito que tem aí como característica essencial, né, estrutural, ter estabilidade, segurança jurídica, previsibilidade. Então, se eu tenho um princípio que se molda de forma relativa conforme as circunstâncias, as pessoas, as condições, os meios, eu tenho um direito que não parece ser tão seguro assim. Parece que, a depender da pessoa, a depender do caso, eu tenho uma decisão diferente. Eu interpreto o princípio jurídico de maneira diferente. E isso é um tanto quanto perigoso, né? Afinal, eu não tenho essa solidez que é exigida do mundo jurídico, do fenômeno jurídico. Além disso, nós temos aí uma outra dificuldade que eu vou trabalhar melhor na próxima aula. Que, quando eu falo então dessa relativização, parece que eu estou fazendo muito mais referência a valores. Aquilo lá que vocês estudaram, lá em Introdução ao Estudo de Direito 1, axiologia, em que então o homem vai valorar os objetos aí cognoscíveis, atribuindo a eles um juízo de valor, dizendo como eles deveriam ser. Só que isso sendo uma experiência pessoal, subjetiva, né? Uma construção propriamente histórica. E que isso trabalharemos mais adiante. Mas veja que a ideia weberiana, por relativizar esses princípios, portanto, nós acabamos aí atraindo esse problema inerente da valoração, tá bom? Veremos aí adiante mais um pouquinho dessa ideia e desse problema. Então veja que, ainda que na ideia weberiana nós poderíamos falar da contingência desses princípios, né? Pelo menos aí ficaria adequada a ideia de contingência, ainda assim nos traz insegurança. Logo, três concepções de finalidade importantíssimas que surgiram ao longo da história da humanidade não são adequadas como critério fundante para explicar a distinção entre princípios e regras. Por isso mesmo, nós temos então que falar que princípios são imediatamente finalísticos e regras são imediatamente descritivas não é um critério que podemos utilizar aí para distinguir princípios de regras, né? E finalmente, quero trazer aqui para vocês, como encerramento aí dessa minha exposição, a ideia seguinte, que existem no nosso sistema princípios, portanto, que não são finalísticos. Como, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, a própria igualdade, não são finalísticos. Por quê? Porque não tem como você atingir a dignidade da pessoa humana e poder encerrar todo e qualquer esforço para garantir a sua continuidade. Assim como a igualdade. Não tem como chegar num ponto final. Ao contrário, dignidade da pessoa humana, né, artigo 1º, inciso 3º, igualdade, artigo 5º, caput, são todos aí princípios que merecem uma construção constante e não um ponto final, uma finalidade ao ser alcançada. Então sempre estaremos correndo atrás de concretizar a igualdade e aí a tratar as pessoas com dignidade. Por isso é complicado falar que esses princípios são finalísticos. E por outro lado, também podemos falar de regras que, ao contrário do que parece mandar aí essa distinção, existem regras que são finalísticas. Vamos para um exemplo? Olha só o artigo 7º dos atos de disposição constitucional transitória, né? Lá que está junto com a nossa Constituição, né? Que trata da transição aí dos nossos sistemas constitucionais. Olha só o artigo 7º.
O Brasil propugnará pela formação de um Tribunal Internacional dos Direitos Humanos. Veja só, isso é uma regra, porque no momento em que você criou aí o tribunal, né, você tem que ter um comportamento. Mas veja que é uma regra que atende a uma finalidade própria. Atende uma finalidade aí de uma política propriamente de tratamento criminal mais grave, né, um tratamento aí criminal, não só criminal, mas aí de violação dos direitos humanos, um tribunal que vai então cuidar desses problemas. Então veja, o Brasil é signatário do Tribunal Penal Internacional, é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos, todas essas convenções, esses tratados internacionais aí, formando o Tribunal Internacional que, no fim de tudo, né, vai cuidar aí e vai então proteger e tutelar esses direitos humanos. Mas veja só, é uma regra aí que tem uma finalidade muito clara, melhor dizendo. O que nos faz então pensar em outra, talvez, conclusão quando falamos de referência a fins. Nós vamos falar que, na verdade, as regras, quando elas se referem primariamente a fins, elas tendem a ser exauríveis. Por quê? Porque no momento em que criou aquela regra, pronto, né? Quando realizou aquilo lá que a regra mandava, está feito. Então veja, o Brasil no momento que aderiu ao Tribunal Penal Internacional, à Convenção Americana de Direitos Humanos, ele exauriu a regra do artigo 7º. Por outro lado, princípios que são aí finalísticos propriamente ditos, né? Como por exemplo, eu dei o exemplo lá da América Latina, né? Que o Brasil, então, no artigo 4º, parágrafo único, vai propugnar aí pela formação de um conjunto aí próprio de desenvolvimento da América Latina e comunicação com os povos da América Latina. Aí você tem então um princípio que é finalístico e que tende a ser inexaurível. Assim como podemos falar da própria dignidade da pessoa humana, como podemos falar aí da igualdade, que por mais que você fale que exista e você defenda essa ideia, que existe um momento que você pode chegar a uma igualdade absoluta, o que parece impossível, ou então a dignidade da pessoa humana para todos os seres humanos, o que também me parece algo impossível, né? Ainda que você defenda isso, veja, é algo que então, que é um princípio que tende a ser aí inexaurível, né? Porque não dá para você concretizar, né, aí esse fim absoluto. Você só tem uma caminhada em direção a esse fim, tá? Muito bem. Vista essa ideia de ser inexaurível ou exaurível, então essa tendência, né, de quando se fala de finalidades, que a regra, então, ela tende a ser exaurível e o princípio tende a ser inexaurível, nós podemos pensar também o seguinte, e daí a gente acaba até flertando um pouco com o pensamento de Dworkin, em que, quando falamos de finalidades em si, essa referência a fins, nós estamos falando muito mais de políticas. Políticas que, portanto, são, sobretudo aí, quando princípios, inexauríveis. Veja, quando eu falo de uma política própria aí de moradia, de garantia de saúde, de educação, veja que é uma política que tende a ser inexaurível, porque toda vez que surgir uma nova pessoa dentro daquele estado, dentro daquele país, o Estado, né, vai ter aí a obrigação, o dever de garantir a essa pessoa educação, saúde, alimentação, moradia e tudo mais. Então, tende a ser inexaurível. Mas veja só, mesmo as políticas, elas também têm aí na sua formatação regras. Pense, por exemplo, na política de saúde. Ainda que eu tenha lá garantido na Constituição, artigo 6º caput, artigo 196 da Constituição,
a garantia à saúde, ainda assim eu preciso criar regras para que haja o desenvolvimento da política de saúde. Então eu tenho a lei própria do SUS, que trará diversas regras do funcionamento do Sistema Único de Saúde. Muito bem, então políticas, elas podem estar tanto dentro de princípios quanto dentro de regras. E aí é o grande problema que assola o nosso direito. Porque veja só, as políticas em si, elas acabam sendo previstas dentro de normas jurídicas. E essas normas jurídicas são aí aplicadas pelo juiz. Mas o juiz não faz política. Ele não trabalha com a política em si, no sentido estrito de política aí, né, própria do poder executivo, de administração, né? O juiz não pode se substituir ao administrador público. Então, como que ele, juiz, vai exercitar o seu poder jurisdicional, garantir a aplicação da norma jurídica que tem um conteúdo programático, quando falamos aí de princípios, sobretudo constitucionais, né, normas programáticas de garantia de direito à saúde, direitos sociais de maneira geral, e ao mesmo tempo também garantir a aplicação das regras que formalizam e fazem com que essas normas de conteúdo programático sejam concretizadas. Como que então o juiz garante a aplicação constitucional e válida dessas normas sem adentrar o mundo da política? Veja que então nós temos aí o grande problema do ativismo judicial, da judicialização de políticas, né? O momento então que o juiz intervém devidamente ou indevidamente no campo da política, né? Veja que temos aí previsões que expressamente permitem o juiz adentrar nesse campo político para a garantia dos direitos, e temos vezes que temos zonas cinzentas, que não há nenhuma permissão ou proibição clara, e que temos posições ideológicas e doutrinárias para todos os lados, daqueles que defendem que o juiz poderia sim intervir nessas políticas públicas e outros dizendo que não, isso é atribuição própria do administrador público, porque dele deriva uma legitimidade democrática, tá? Discussões que quem foi meu aluno em Prática Jurídica 1, eu tratei um pouco com vocês sobre isso, né? E veja que acaba acarretando aí no problema justamente de definir o conceito de princípios e regras. Sobretudo se eu defendo, então, essa definição deles a partir de finalidades. Finalidades, né, que podem ser identificadas aí com políticas, objetivos a serem perseguidos. Eu quero que todos os cidadãos tenham direito à saúde, direito à educação, direito à moradia. Mas veja, como que eu posso traduzir isso em termos propriamente jurídicos? Daí retornamos a todas as críticas e os problemas que apontei aqui nessa aula para vocês. Tá bom? Muito obrigado, então, a todos. Na próxima aula desenvolveremos, então, a distinção de princípios e regras com referência a valores, os problemas decorrentes disso, tá? E continuaremos, então, avançando aí na nossa disciplina, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.